Professor, nosso trio é composto por Ana Cláudia da Silva Lima, Emily Rebeca Cardoso da Silva e Maria Clara Bandeira de Oliveira Marques. O nosso trio escolheu o tema 1, que fala sobre a classificação e característica das organizações internacionais. Inicialmente, irei comentar sobre o conceito das organizações internacionais e, em seguida, sobre as suas características. Sabemos que há uma enorme dificuldade em conceituar as organizações internacionais, tendo em vista as variações dos objetos e as atribuições que as incidem, além do fato de que as organizações internacionais estão sempre em evolução, dificultando que haja uma definição concreta sobre tal. A doutrina tende a estipular conceitos sustentados pelas suas características essenciais, e o autor conceituado José Manuel Sobrino de Heredia fala que as organizações internacionais são associações voluntárias de estados estabelecidos por acordo internacional, dotadas de órgãos permanentes, próprios e independentes, encarregados de gerir interesses coletivos e capazes de expressar uma vontade juridicamente distinta de seus membros. Diante desse conceito que foi apresentado, nós podemos falar sobre algumas características que diferenciam as organizações internacionais de outros organismos correlatados, como uma composição essencialmente interestatal, uma base jurídica convencional, uma estrutura orgânica permanente e independente e determinada autonomia jurídica. A composição essencialmente interestatal poderá ser explicada pelo fato de que as organizações internacionais são constituídas quase que exclusivamente por estados soberanos. Portanto, diferenciam-se de outras entidades internacionais, como as confederações de estados e os estados federais. Não é incomum que algumas organizações participem como membros de plenos direitos em outras organizações, como, por exemplo, a participação da Comunidade Europeia da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Com respeito à base jurídica convencional, percebemos que as organizações são sujeitos de direitos derivados ou secundários, ou seja, devem a sua existência a um ato jurídico prévio e exterior à organização. Em geral, tal ato jurídico adota a forma de um tratado multilateral negociado no âmbito de uma conferência intergovernamental. Tal ato de criação assume geralmente uma forma solene e recebe uma denominação especial, como por exemplo uma carta, pacto, constituição ou estatuto. Também podem ser criadas por resolução de uma conferência internacional, como por exemplo a OPEP 14, ou uma declaração solene. Em caráter excepcional, as organizações podem ser instituídas por órgãos estatais que não vinculam os estados no plano internacional, mas que ao longo do tempo conseguem a concordância dos respectivos governos, como por exemplo o Conselho Nórdico, que foi resultado de decisões paralelas dos parlamentos nacionais dos estados interessados. A criação das organizações internacionais mediante tratados internacionais constitui na característica que permite diferenciar tais entidades de outras estruturas institucionais, que podem funcionar como atores do cenário internacional. Como, por exemplo, das entidades referidas, podemos mencionar as ONGs, que são organizações internacionais não governamentais. As ONGs têm sua existência jurídica originada de um ato de direito interno. Heredia fala que são constituídas por ações, fundações, instituições privadas de fruto da iniciativa privada ou mista, com exclusão de todo acordo intergovernamental, constituídas de forma duradoura, espontânea e livre por pessoas privadas ou públicas, físicas ou jurídicas de diferentes nacionalidades, que, expressando uma solidariedade transnacional, perseguem sem espírito de lucro um objetivo de interesse internacional e são criadas em conformidade com o direito interno de um Estado. Podemos observar que o cenário internacional tem um crescimento acelerado das ações institucionais, funcionais e territoriais das ONGs, e assim assumem as suas funções humanitárias, científicas, sociais, desportivas, econômicas e ecológicas, como por exemplo o Greenpeace.
Entretanto, convém observar que o crescimento da atuação das ONGs na vida internacional poderá provocar o seguinte fenômeno, ou seja, os interesses das ONGs podem ser afetados pelas organizações internacionais ou vice-versa. Uma característica fundamental da organização internacional é a sua estrutura orgânica permanente e independente. Assim, todas as organizações internacionais contemporâneas possuem estruturas institucionais constituídas por diversos órgãos permanentes. Observa-se também que nem todos os órgãos das organizações são dotados desta qualidade. Somente subsistem aqueles que são essenciais ao funcionamento contínuo da organização. Existem outros órgãos que podem constituir-se para reuniões periódicas. Os órgãos das organizações internacionais possuem independência funcional nos Estados-membros e são dotados dos meios necessários para alcançar os objetivos institucionais dessas organizações. Heredia fala que não é possível falar de uma estrutura institucional típica adaptável a qualquer organização. Não obstante, pode-se observar que a existência de estruturas de base similares, apoiadas no esquema tripartite, significam que uma assembleia plenária, na qual participam de todos dos Estados-membros, uma instituição de composição restrita que assegura o governo da organização e um secretariado encarregado da administração. Os dois primeiros órgãos costumam ser formados por representantes dos governos, enquanto que o terceiro é integrado por funcionários internacionais. Com respeito à autonomia jurídica das organizações internacionais, podemos afirmar que possuem uma personalidade jurídica diferente dos seus Estados-membros. E essa personalidade é de suma importância para as organizações internacionais, para que possam cumprir com as suas finalidades institucionais. Portanto, apesar da ação das organizações internacionais sofrer uma influência dos seus Estados-membros presentes, as suas entidades afirmam ser capazes de elaborar e manifestar uma vontade autônoma nos âmbitos de suas competências. Logo, as decisões das organizações internacionais são imputáveis imputáveis às suas próprias organizações. Pode-se concluir que tais entidades são sujeitas de direitos e obrigações tanto no âmbito internacional quanto em relação aos estados em que tais entidades funcionaram. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar sobre a classificação das OIS. Elas são fragmentadas e heterogêneas, por isso o autor Rogério classifica através de 3 grandes critérios: a participação, a matéria sobre que versa, e os métodos de cooperação. Desse modo, podemos definir como organização de cooperação preferencialmente militar ou de segurança, a exemplo nós temos a OTAN, organização de cooperação preferencialmente econômica, a exemplo nós temos a OMC, a organização de cooperação social, cultural e humanitária, a exemplo nós temos a OIT. Organização de cooperação técnica e científica, a exemplo nós temos a Organização Marítima Internacional. Agora nós vamos falar também sobre outras classificações das organizações internacionais. A de fins, que são gerais e específicas. Gerais nós temos a ONU, específicas a UPU, a de alcance, e temos a universal e regional. Universal nós temos a OIT e regional Mercosul. Atuação de finalidade política ou finalidade técnica específica. Finalidade política nós temos a OTAN e finalidade específica nós temos a Unesco. E de independência normativa, que são as dependentes e independentes. As dependentes, como por exemplo, nós temos a Cruz Vermelha, e independentes, a ONU. A participação dos Estados, que são ilimitadamente e limitadamente. Limitadamente, a OPEP e ilimitadamente a ONU. Com isso, nós finalizamos o nosso trabalho e queremos agradecer ao professor por toda a sua dedicação ao ministrar esse curso. Somos muito gratas por todo o conhecimento passado. Muito obrigada.